De volta com o Educador em Entrevista, vamos falar hoje um pouquinho a respeito do trabalho desenvolvido pela Seichonoye, aqui na companhia do Tomás Roberto. Tomás, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Obrigado pela oportunidade. Eu e a psicóloga preletora Maria Alice estamos aqui para responder as suas perguntas a respeito dessa filosofia. E quem está nos assistindo também, uma boa tarde. Maria Alice, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde a você, a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui para poder falar dessa filosofia tão maravilhosa. Muito obrigada. E aí eu queria começar justamente por isso, né? Para quem não conhece a filosofia, né? O que é, né? Qual o objetivo, não é? E exatamente quando iniciou, né? Essa estrutura filosófica. Surgiu na década de 1930, não com a intenção dessa movimentação que hoje está praticamente no planeta todo. Começou com uma ideia que o Dr. Masaharu Taniguchi tinha, porque ele questionava muito sobre a vida, por que morre, essa vida sem sentido, muito sofrimento, então ele ficava indagando e pesquisando. E ele resolveu lançar uma revistinha simples que falava de moral, de parapsicologia, falava de ciência da mente, não era uma revista religiosa. Ele fez 1000 exemplares em março de 1930, que era o resultado das pesquisas dele. Ele era operário ainda de uma grande empresa de óleo no Japão. Depois que as revistas foram publicadas gratuitamente, começou a acontecer certas coisas. As pessoas liam a revista, algumas se curavam, outras se harmonizava a família. Aí veio a revista número 2, foi expandindo, veio a número 3, ele sustentando do bolso dele todas essas despesas. Resumindo, depois que juntou muita revista publicada, o pessoal queria mais revista, mas já tinha esgotado os números. Então começou a surgir o aglomeramento das revistas em torno de livros. Então surgiu o primeiro livro em 1934, que seria o aglomerado das revistas. Aí, esse livro, A Verdade da Vida, tinha 1000 páginas, a primeira edição. E ela chegou no Brasil também em 1934, por aí. E 2 japoneses receberam um exemplar de um amigo que chegou do Japão, dizendo que a moda no Japão era Seichonoye, era um modismo já. Aí o professor Miyoshi Matsuta foi para a lavoura e deixou o irmão em casa, doente, problema de amebiana, uma coisa assim no intestino. Ele ficava o dia inteiro deitado. Quando o Miyoshi Matsuta chegou da lavoura à tarde, viu o irmão dele em pé, normal, feliz da vida, curado. Falou, mas o que está acontecendo? Não, eu li o livro A Verdade da Vida, até onde eu li, me senti outra pessoa, algo aconteceu dentro de mim, e eu estou curado e já vou voltar para a lavoura. Mas a essência, praticamente, da Seichonoye é um aglomerado de ensinamentos que nós poderíamos falar de holístico. Ela abrange ciência mental, parapsicologia, cristianismo, alguns ensinamentos do budismo, alguns ensinamentos da primeira religião do Japão, que é o shintoísmo. Enfim, ele foi pesquisando, ele estudava muita história de líderes religiosos, mas o principal dele, notável, foi as revelações divinas que ele tinha, porque ele praticava meditação transcendental inúmeras vezes durante o dia. Então, até que veio certas informações do mundo espiritual para ele. Aí ele começou a escrever muitos livros, muitos artigos, entrevistas, tal, e a coisa começou a deslanchar e se expandiu para o mundo inteiro. Tá bom. E Maria Alice, é interessante, não é, o relato do Tomás, justamente por isso, né? Você começa a ter uma expansão da estrutura pelo mundo todo e até mesmo aqui em Batatais, né? Com sede, com trabalho já de algumas décadas, que de fato chama atenção e mobiliza um grande número de pessoas. Então, nós já temos Seichonoye em 18 países, além do Brasil. E no Brasil tem mais de 90 regionais. E cada regional
tem as cidades que tem. Então, por exemplo, se procurar no site da Seitinoye, onde encontrar, vai encontrar regional, a pessoa liga lá e pergunta se tem na minha cidade, e se não tem também, se a pessoa quiser levar o ensinamento para a cidade, ela tem o suporte do pessoal da Seitinoye. A Seitinoye, assim, ela mudou muito a minha vida, porque eu conheci há 37 anos atrás, vai fazer 38 anos agora em agosto, e eu me indagava muito assim, esse mundo é muito injusto, né? Porque uma pessoa morre na barriga da mãe, nem chega a nascer, e o outro vive mais de 100 anos. Tem alguma coisa errada, né? Então, aí eu fui conhecendo a Seitinoye através do preletor Tomás, e eu fui descobrindo que fazia sentido as coisas que eles falavam, né? E tinha muito a ver com a minha profissão, que eu sou psicóloga, que falava muito de mente. E os 3 pilares da Seitinoye são o seguinte: o primeiro, a Seitinoye fala que só existe Deus e a imagem verdadeira. Existe só o que Deus criou, porque também nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E o segundo, o que está projetado aqui, é função da nossa mente, tudo é projeção da nossa mente. A pessoa fala assim, mas o que eu fiz para Deus, né? Deus está me castigando. Deus é amor, Deus não castiga ninguém, então é a gente que vai criando, através dos nossos pensamentos, essas situações. E o terceiro item é que todas as religiões emanam de um único Deus universal. Então, a Seitinoye não tem sectarismo religioso. Inicialmente, ela foi criada para ser uma filosofia, mas na época não podia ser registrado como filosofia, porque só a faculdade podia ser registrado como filosofia. Então, ela foi registrada como religião. Mas ela também é uma filosofia de vida que ensina você a viver melhor, lidar melhor com as dificuldades no dia a dia. Então, hoje eu vejo que a diferença que fez na minha vida foi isso. Tudo para mim não é difícil. Tudo a gente tem a orientação de Deus, a gente consegue resolver. E o Wagner perguntando a respeito das práticas, não é? E de como é a rotina de quem participa, Tomás. Hoje nós falamos muito na lei da atração, falamos em programação neurolinguística, se fala também na medicina psicossomática. Tudo isso está dentro da Seitinoye. Então, se você falar Seitinoye é religião, se você adotar como religião, seria religião. Se você adotar como pedagogia, aliás, é um termo muito importante que não dá para explorar hoje, se os professores adotassem a pedagogia da Seitinoye, não teríamos tantos problemas com alunos, etc, etc. Aqui na Sutra Sagrada, que é um resumo de todo o ensinamento, tem um pedacinho aqui que já fala de tudo isso. Segundo a mudança da mente, livremente podeis modificar vossa saúde e vosso ambiente. Então, a pessoa que tem esses ensinamentos, por exemplo, a psicossomatização, é um termo que eu achei muito interessante e que encontrei dentro da Seitinoye. Ela não fala tanto em psicossomatização, mas os relatos que nós encontramos é realmente impressionante. Por exemplo, o médico está tentando curar a pessoa. Ele cura a aparência. Ele não cura a causa. Esse é o problema. Então, o Dr. Masaharu pesquisou Freud, pesquisou com o psiquiatra Carl Jung, lá o Gustav Jung, pesquisou um punhado de médicos, tudo. Então, é o seguinte, psicossomatização é aquilo que está na mente que vai ser somatizado no corpo. O corpo é soma, né? Então, a mente negativa atrai realmente coisas negativas. E a Seitinoye diz, orar na Seitinoye, que inclusive em japonês é inori ou inori, tudo que você pensa constantemente já é uma oração. Então, por exemplo, muitas mulheres têm problema com o marido. Aí surge um problema do lado direito do corpo, o lado feminino do corpo. Se a pessoa tiver uma desarmonia muito grande, ódio, um ressentimento, uma mágoa muito profunda contra uma pessoa do sexo masculino, vai aparecer do lado direito.
Os pés representam os antepassados superiores, a cabeça representa superior. Muitos se curaram de tumor no cérebro através das práticas da Seichonoye. Muitas mulheres se curaram de câncer no útero depois de conhecer os ensinamentos da Seichonoye, porque a Seichonoye vai na causa. Se não arrancar essa causa da mente, lá do problema do subconsciente, que é o grande porão, é o grande lixão da nossa mente, porque nós temos a mente consciente, que é essa que nós estamos usando agora, e o subconsciente é aquilo que fica guardado. Esse que fica guardado é o nosso maior amigo e o maior inimigo que nós temos dentro de nós mesmos, que vai obscurecer a nossa imagem verdadeira, que é de perfeição. Porque, na verdade, o homem é um ser espiritual vivendo num corpo carnal. Isso já foi dito várias vezes por vários escritores. Então, quem tem problema, não procura auxílio somente do lado externo, só na medicina. Eu tenho, inclusive, guardado várias revistas e relatos de médicos que se curaram na Seichonoye. Parece que até uma revista desse mês ou do mês passado tem um relato de um médico. Ele não conseguia se curar. Ele se curou através da compreensão de que a doença não existe, pecado não existe, ilusão não existe, porque não foi Deus que criou. Então, essa conscientização modifica a mente da pessoa e a pessoa consegue praticar e tira a causa do problema. Então, harmonia no lar, saúde, prosperidade, é só praticar Seichonoye. E Maria Alice, o Tomás citou aí a Sutra, não é? Queria que você explicasse o que é, porque é a pergunta aqui da Karina. Já tem aqui a Sutra completa. E eu tenho também aqui como pingente, né? A Sutra Sagrada, o fundador da Seichonoye, Masaharu Taniguchi, ele escreveu poemas com o ensinamento da Seichonoye. Então, ele escreveu um poema. Na realidade, não tinha o objetivo de ser uma sutra. Aí, as pessoas começaram a ler e começaram a ver suas vidas transformadas. Não só em cura de doença, mas problemas financeiros, desarmonia. E aí, uma pessoa falou assim, a senhora podia editar como uma sutra, né? Então, pôr uma capa bonitinha, uma coisa assim. Aí foi lançado, porque na realidade a Sutra Sagrada é uma síntese de todo o ensinamento, né? Aí as pessoas começaram a ler e começaram a ver diferença nas suas vidas. Então, por exemplo, se você está passando por uma dificuldade, você começa a ler a Sutra, a sua mente vai mudando. Às vezes você está focado numa coisa negativa, você lê ali, sua mente vai mudando, serenando, e de repente você vê uma saída que você não tinha percebido. Perfeito. A Bianca aqui também perguntando de rotina, né? Existem reuniões fixas, não é? Como é que é a rotina de trabalho da instituição, Tomás? É com palestras, é com atividades ritualísticas, é o que ela pergunta. Nós temos as reuniões aqui, por exemplo, em Batatais, a exemplo de outras cidades. O domingo da Seichonoye, das 9 às 11 horas, são palestras e práticas. E tem também as quartas-feiras, como é hoje, quarta-feira, das 2h30 até as 4 horas da tarde. Palestra, orações aos antepassados, que é outro tema muito importante, que não vem agora ao caso, mas eu gostaria de reforçar mais uma vez. Pessoas que têm problema, procurem orientação na Seichonoye. E tem também agora a internet, o YouTube da Seichonoye. Mas quando você vai numa reunião, você parte a ter mais convívio com as pessoas e a pessoa se conscientiza mais e pode pedir uma orientação na hora. Em muitos casos que já aconteceram, inclusive no livro novo, Vida Vigorosa, de um preletor que deu início também à Seichonoye no Japão, que ajudou a divulgar, ele recebeu a visita de uma senhora com uma mocinha cega de nascença, que ela teve problema de visão no útero. Então ela nasceu cega. Aos 10 anos ou 16 anos, procuraram esse preletor, autor do livro. Aí ele foi ensinando e falando que isso não existe e tem possibilidade dela voltar a enxergar. Aí os pais normalmente falaram, mas como? É de nascença, não tem condição, a medicina já desenganou. Aí pediu para ler a Sutra Sagrada, o máximo possível.
em homenagem aos antepassados e para a purificação da mente dos pais e da menina. Passou-se 1 mês nada, 2 meses nada, 3 meses, a menina já começou a ver alguma coisa, alguma luz, né, uma luminosidade. 9 meses, sutra sagrada lendo dia e noite. No 9º mês, a menina viu pela primeira vez o rosto da mãe e o rosto do pai. De nascença, a cegueira foi curada. Não só um caso na Seiichi no E, mas vários. E nos Estados Unidos, um rapaz se curou de AIDS lendo 10.000 sutras. Ana Cláudia parabenizando pelo trabalho. Tomás falava no bloco passado, né, a respeito da pedagogia da Seiichi no E, não é? E é interessante a gente pensar nisso, né? O termo atribuídos a vocês como preletores, né? Preletor é um sinônimo de professor, né? Então, de fato, a conexão também aí, né, junto à rotina, não é? Inclusive, eu tenho um relato dado pelo preletor Heitor Miyazaki, que uma professora usava a pedagogia da Seiichi no E em vários aspectos. Um dos aspectos que ela fazia, uma das técnicas, era pegar uma revista, tipo dessa daqui, Mundo Ideal, que é mais para jovens, e pegou um texto da revista sobre perdão e harmonia e deu para os alunos lerem o texto e depois fazer um resumo, fazer um comentário a respeito do que aprenderam naquele texto da revista da Seiichi no E. Resultado, um dos mocinhos foi até a mesa da professora e disse: a senhora pode até me denunciar, mas eu não vou fazer o que nós tínhamos prometido fazer, matar um amigo nosso aqui dentro da sala de aula, está aqui a minha faca, a senhora pode me denunciar, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque depois daquele texto que a senhora deu para nós estudarmos, de perdão, de harmonia, tal, eu e meus colegas se conscientizaram de que não devemos fazer esse crime que estava programado para hoje. E assim muitos casos, classe que tinha alunos rebeldes, houve uma pacificação enorme, progrediram intelectualmente, o ensino vivificou os alunos. Então, a pedagogia da Seiichi no E é bem diferente. É extrair a potencialidade do aluno. Educar justamente significa extrair de dentro para fora. Então, houve realmente muita modificação. Se todos os professores conhecessem a Seiichi no E, a pedagogia, as escolas teriam outra atitude, outra conscientização. Perfeito. E nós temos agendado aí, Maria Alice, a conferência da Missão Sagrada. Sim. Queria que você explicasse o que é... Essa conferência, né? Sim. Antes de falar da conferência, eu gostaria de dizer que dentro da Seiichi no E, já que o Tomás falou da pedagogia, existe um curso de 3 anos para professores, pais, quem quiser participar, profissionais como eu participei. Eu fiz esse curso virtualmente em Limeira, uma vez por mês, tinha as tarefas, né? Então lá você aprende a se reeducar para poder educar. E você faz assim um memorial com a sua história de vida, ressignificando a sua história para você ser um melhor educador. Então, quem tiver interesse, é só procurar Seiichi no E, que a gente orienta como participar desse curso. Inclusive recebe, se a pessoa tiver nível universitário, ela recebe até um diploma de faculdade como especialização, um curso de especialização. Então, nós vamos ter um evento agora dia 14 de julho, das 9 às 11 horas, que se chama Conferência da Missão Sagrada. Para ministrar essas palestras nessa conferência, vai vir um preletor da sede internacional. O que é? Um preletor que é funcionário da sede central, que ele já fez prova no Japão, para ele poder ser um preletor da sede internacional e poder fazer palestra no mundo todo. Então, ele é da Regional de Barretos, ele conhece a Seiichi no E desde os 14 anos, é uma pessoa maravilhosa. Então, no final, quem quiser pedir orientação pessoal para ele também.
E nesse evento vai falar de várias coisas e também da missão sagrada, porque a Seitinoye também tem as contribuições, mas nada na Seitinoye é obrigatório. Então, quando a pessoa se conscientiza que aquele ensinamento é importante, que ela quer colaborar para expandir ainda mais esse ensinamento, aí ela colabora. Mas nada é obrigatório, porque as 3 práticas da Seitinoye são a leitura de sutra e livros sagrados. Nós temos 400 livros traduzidos quase para o Brasil. Então, através da leitura, do estudo desses livros, a gente vai aprofundando o ensinamento. Nós temos também, o que é muito importante na Seitinoye, a meditação Shinsokan, que é uma meditação para ver e contemplar Deus. Através dessa meditação, a gente serena a nossa mente e consegue ter um discernimento melhor no dia a dia. E atos de amor e caridade, né? Que de repente um ato de amor é levar essa verdade para as pessoas conhecerem, para elas modificarem a vida delas. Sim. Aqui para complementar, falando mais especificamente, quando nós entramos na missão sagrada, a gente preenche alguns papéis. Esses papéis, esses registros, com meu nome e também algum nome de familiares, fica na sede central, recebendo 5 orações por dia. E esses mesmos papéis vão para o Japão, no templo lá do Japão, oficial. Então a pessoa recebe 5 orações no Japão por dia e 5 orações por dia no Brasil. O inscrito diz aqui, também é alcançado também pelas 5 orações feitas no templo de oração na Academia de Ibiúna, com a mesma duração de 1 hora cada. São 10 horas por dia, recebendo orações realizadas por preletores oficiantes nos 365 dias do ano. Então, a pessoa que contribui financeiramente, que se conscientiza, porque para entrar na missão sagrada, a pessoa primeiro precisa se conscientizar de que eu devo contribuir para a expansão do movimento, como uma gratidão a Deus por todas as dádivas. Se você permitir, eu posso ler um relato rapidinho. Por favor. Tem aqui um relato eu gostaria do relato da médica. Doutora Rosana Mieko Yamamoto, Regional Jabaquara. Inscreveu-se na missão sagrada e obteve várias graças. Quando me inscrevi na missão sagrada, na semana seguinte, fui contratada num trabalho que pagava 3 vezes mais do que eu recebia no emprego anterior. Curei-me de amidalite, rinite e outros ites, e também de cólica menstrual. A médica continua: também obtive a cura de um mal no útero, que já durava 4 anos, e sem cirurgia, sem químio, sem radioterapia. Hoje me considero uma profissional de medicina realizada, fazendo feliz o maior número de pacientes possível. Inclusive, aqui, quando ela foi contratada por outro trabalho, quando o Heitor Miyazaki esteve em Batatais, justamente no dia de hoje, no passado, foi no aniversário da minha esposa. O Heitor estava almoçando, depois ele parou e deu orientação ao meu filho, o Eduardo. E ele disse que estava insatisfeito com o trabalho dele em Ribeirão Preto. O que ele podia fazer para poder ter um outro trabalho? Aí o Heitor Miyazaki disse para ele: entre na missão sagrada para você agradecer a Deus por todas as dádivas. Devolva um pouco a Deus. Aí ele falou assim: mas eu já estou na missão sagrada. Não, você está na missão sagrada do teu pai. Agora você já está independente, você vai pagar do seu bolso a mensalidade da missão sagrada. Em uma semana foi convidado para uma grande empresa em Uberlândia. Então a coisa mudou numa semana, como aconteceu com essa médica. Então o resultado, você não sabe quando vem, como vem, que dia que vai vir uma graça por você estar na missão sagrada. Eu considero a missão sagrada mais um pouco além do que está definida. Por exemplo, se eu estou na Seitinoye, eu estou
numa missão sagrada de divulgar o ensinamento. Então não é só o dinheiro, é tempo, orações e doações, enfim, ajudar as pessoas. Também, como a gente falava, não é, do trabalho e da participação, a Ana Júlia coloca aqui também a respeito se existem atividades online que as pessoas possam conhecer um pouco mais. Tem atividade online, é só ela entrar no YouTube, Seitinoye do Brasil, ela digita, tem inúmeras palestras para ela assistir. E, por exemplo, a pessoa que vai lá no núcleo da Seitinoye, que é na Avenida Moacir Dias de Moraes, 1084, se ela der o nome dela, o celular, a gente coloca no grupo da Seitinoye e a gente vai colocando os links, né? Nós temos, assim, eu de sábado, eu faço uma reunião virtual do núcleo de Batatais. Cada semana é um preletor diferente fazendo, né? Nós estudamos vários assuntos. E também tem grupos de orações. As pessoas que precisam receber oração, eu tenho de quinta-feira um grupo de visita de bênção virtual e tem um grupo de terça-feira que faz oração. A última terça-feira tinha mais de 150 pessoas recebendo oração. Uma vez por mês a gente faz uma maratona lendo todas as sutras da Seitinoye e nas outras semanas apenas uma sutra. Então, tem essas atividades, é só a pessoa começar a participar. Às vezes a pessoa fica com medo lá, mas eu não conheço, eu sou de outra religião, eu posso ir? Qualquer pessoa pode participar de qualquer religião, de qualquer segmento, ela vai ser bem-vinda. Ela vai chegar e nós vamos falar bom dia, muito obrigado pela sua presença, ela vai ser acolhida. E aí, devagarzinho, ela vai aprendendo, ela pode ter a orientação dos preletores e ela vai sabendo mais ou menos o que dá mais certo para ela participar. Falar um pouquinho a respeito das revistas, né? As revistas sempre foram uma plataforma, né, muito rica, né, de divulgação, tanto, não é, como o Tomás fala aí, dos depoimentos e das mudanças de vida passada por pessoas que passam, né, a frequentar e a entender a filosofia da Seitinoye. Começar aqui pela capa lá da Fonte de Luz, né, que acho que é a primeira e a mais conhecida das pessoas. Antigamente chamava Acendedor, depois mudou. Exatamente. Seitinoye Mulher Feliz, né, com foco aí no público feminino. Especialmente para mulheres. E o Mundo Ideal, que é... para jovens de toda a idade. Muito bom. E a primeira pessoa que ligar agora no 3662-6002 leva as 3 revistas, tá certo? É só fazer o contato aqui, 3662-6002 e só vir retirar depois aqui as 3 revistas. Falando um pouquinho mais aí da rotina de trabalho, Ana Cláudia também parabenizando aí pelas ações e pelo trabalho de vocês e perguntando justamente, né, do depoimento pessoal de vocês, né? Quanto tempo cada um tem de Seitinoye e o que mudou na vida depois do contato? Realmente a Seitinoye está em Batatais já há 44 anos. Eu consegui trazer na época, eu fui o pioneiro na época. Tem um ditado que diz: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Como eu já tinha estudado neurolinguística, lei da atração dos semelhantes, isso lá por volta dos anos 1960, 70, e um dia a parente da minha esposa comentou comigo e trouxe algo a respeito da Seitinoye, que eu não sabia. Isso foi em 75. Quando eu vi a leitura, eu falei, realmente isso aqui é maravilhoso, isso aqui não pode ficar só para mim, eu tenho que divulgar isso. E eu fiquei perguntando onde que tem reunião da Seitinoye nessa região aqui. Era tudo assim, muito simples, estava começando a evoluir. Aí, em 70, eu fiquei procurando, mentalizando, já tem, eu tenho que achar. E um dia aparece um jornal na minha mão. Esse jornal, quando eu abro, tem uma entrevista de uma preletora de Ribeirão Preto, que nós chamávamos carinhosamente de preletora Malu, Maria de Lourdes Barbosa. E elas tinham uma reunião às quinta-feiras. Aí, na primeira quinta-feira, eu fui e já decretei na hora, profetizei. Eu quero a Seitinoye em Batatais imediatamente.
Aí tivemos uma reunião preparatória e dia 9 de março de 1980 fizemos a nossa primeira reunião já com 50 pessoas. Porque eu tive o apoio de algumas pessoas de Batatais que já conheciam a Seichonoye. Pessoas inclusive da sociedade, que haviam se curados de depressão muito grave e de câncer no seio. Então, eu descobri essas pessoas e elas me ajudaram. E aí começamos, então, a evoluir. Mas a estrutura básica do marketing que o professor Masaharu criou é a literatura. Então, revista, publicação, livros, ele fala que os livros são os santuários, os templos da Seichonoye. Não são, como se diz, os prédios da Seichonoye. As revistas, os livros, é que são os templos da Seichonoye. Por isso que acontece tanta coisa magnífica. Perfeito. E no seu caso, Maria Alice? Meu caso foi uma coisa bem interessante, né? Eu sempre tinha essa busca, né, de encontrar alguma coisa que eu não tinha achado. Eu falei, não, esse mundo é injusto, tem alguma coisa que eu preciso entender. E aí fazia 6 anos já que já tinha Seichonoye em Batatais. Um dia eu conheci uma pessoa que veio do Paraná jogar como goleiro no Batatais. E ele machucou e ele foi fazer fisioterapia na clínica onde eu trabalhava como psicóloga. E a gente começou a conversar e um dia ele falou assim, nossa, eu gosto tanto da Seichonoye, mas aqui em Batatais não tem. Eu falei assim, eu não sei muito bem o que é isso não, mas parece que lá na ProArte tem umas reuniões disso daí. Aí ele procurou e ficou sabendo que o Tomás Roberto fazia, né? Aí ele pegou e foi. Aí, depois disso, eu encontrei com ele me agradecia, né? Aí eu falei, esse negócio que ele vai deve ser bom, né? Porque ele está agradecendo tanto. Aí ele falava assim, é engraçado. Eu falei, encontrei um negócio para você que eu nem sei o que é. Ele falou, nada acontece por um acaso, né? Aí, vai lá na reunião, só que eu dava aula à noite, né? Aí eu fui num dia de feriado, que era feriado, eu fui na reunião. Eu adorei, o Tomás estava fazendo palestra, eu adorei e tal, mas eu falei, como que eu vou continuar frequentando? Mas acho que já era a minha missão, né? Porque uma professora do colégio onde eu dava aula perguntou se eu não queria trocar o meu dia de aula para facilitar para ela, que ela não podia na quinta-feira, acho que era, né, a reunião, na terça. Aí a gente trocou e eu nunca mais saí. Eu já estou há 37 para 38 anos. O que mudou na minha vida? Mudou é o seguinte, a forma de eu encarar as coisas. Por exemplo, meu pai e minha mãe já partiram para o mundo espiritual. Aí hoje eu moro sozinha. Então tem pessoas que morando sozinha, que o pai e a mãe faleceu, entram em depressão. Então, aí eu entendi na Seichonoye que a vida é eterna, que a pessoa não morre. Por isso, quando a gente faz oração para antepassado, a gente não faz oração para morto, a gente faz para os vivos, porque a vida continua. Então, eu não precisei de ninguém dormir comigo no dia que meu pai morreu. É lógico que todo mundo tem o luto, né? Tem a falta, mas eu consegui tocar minha vida. E tudo assim, o que é difícil, a gente aprende na Seichonoye que a gente tem capacidade infinita que a gente enfrenta. Mesmo se essa entrevista, nunca deu uma entrevista para televisão, aí eu falava assim, como que eu vou? Não, eu tenho capacidade infinita, eu vou e vai dar tudo certo, né? Então, a gente enfrenta os obstáculos, a gente não recua. Porque a pessoa, às vezes, que recua, ela acaba ficando doente, ela acaba não progredindo, né? Então, fez uma grande diferença na minha vida. Perfeito. Voltando à questão do evento, não é? Ana Cláudia aqui perguntando a respeito se tem alguma taxa para participação e para repetir, né? Dia, horário e local. Não tem. O evento é gratuito, você não vai pagar nada para entrar. E é dia 14 de julho de 2024, das 9 horas da manhã às 11 horas. Domingo. É o domingo, é o último domingo, né, da festa do leite, mas mesmo que a pessoa foi na festa no sábado, dá para ir. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Perfeito. E procure a gente lá, que a gente vai estar lá. O Tomás, eu, vamos estar lá para te receber. E evento na própria sede da Seichonoye, Tomás? Justamente, na própria sede. Que fica... Hein? O endereço. O endereço é a Avenida Moacir Dias de Moraes, 1038. Fica ali para frente do CAIC, né? Uma quadra à frente do CAIC. Uma quadra à frente ali, está escrito Seichonoye, as pessoas vão achar.
Eu reforço a importância presencial, porque aí a pessoa tem mais convívio, ouve a palestra ali ao vivo. É muito importante aumentarmos o número de adeptos e os novatos, os antigos voltando, porque muitos ainda perguntam, tem Seitinoye ainda? Por causa da pandemia, né? Então a Seitinoye continua firme, estamos lá para receber a todos, independentemente de qualquer religião. A Seitinoye é como se fosse um grande salão cheio de portas. Ali pode entrar o budista, pode entrar o católico, pode entrar o evangélico, pode entrar o ateu, toda pessoa, não tem sectarismo religioso. Perfeito. Tomás, gratidão pela presença, fica aqui sempre o programa à disposição e para divulgar todas as ações. Nós é que agradecemos. Obrigado. Maria Alice, gratidão pela participação conosco e fica sempre o convite para participar. Eu que agradeço, foi uma ótima oportunidade da gente divulgar a Seitinoye e sempre que precisar nós estaremos aqui, tá? E vamos receber as pessoas lá no dia 14. Perfeito.